Bom dia, meus amados irmãos, a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações. Hoje nosso Café com Palavra nos traz o livro de Esté, capítulo 5, a partir do verso 3, que nos diz assim: Então o rei lhe disse: Que é que queres, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino te se dará. E disse Esté: Se parecer bem ao rei, venha hoje com Ramã ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: Fazei apressar Ramã, para que cumpra o mandado de Esté, vindo, pois, o rei Ramã ao banquete que Esté lhe prepara. E no capítulo 7, seguindo aqui a leitura, bendito seja Deus, o verso 1 do capítulo 7 diz assim: Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esté, disse outra vez o rei a Esté, no segundo dia do banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do reino te se dará. E então, respondendo, Esté disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dei-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque fomos vendidos e o meu povo para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: Quem é este onde está, cujo coração instigou a isso fazer? E disse Esté: O homem opressor, o inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. Bendito seja Deus. No verso 9 do mesmo capítulo 7 diz: Então disse Rabona, um dos eunucos que serviu diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: Enforca-o nela. Bendito seja o santo nome do Senhor. Quando nós passamos para o capítulo 8, seguindo todo o trajeto do texto, o verso 15 vai dizer: Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e uma espada de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou, e para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Bendito seja o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, como muitos já conhecem essa passagem, é uma passagem também muito bonita. Nós temos que ver a beleza das coisas ainda naquilo que é feio. Nós temos que ver, porque nós viemos do que é feio, nós viemos do pecado. E hoje nós somos belos, somos luzes, somos bonitos. Por que nós brilhamos? Porque o Senhor nos limpou, nos tirou do pecado e foi lá que Ele nos encontrou. É por isso que eu e você hoje brilha, porque aquele que age, aquele que tem ação, aquele que tem a bondade, vive a vida de Cristo. Bendito seja Deus. E aqui Esther, ela se apresentou, né? Buscou se apresentar e preparou um banquete para o rei, bendito seja o nome santo do Senhor, e o rei e Ramã, para que eles viessem ao banquete, né? A qual ela queria preparar. E o rei ali, na sua gracidade, com o amor que ele tinha por ela, pediu que tudo fosse preparado segundo o coraçãozinho dela, que ele iria com Ramã, sim. No dia seguinte, quando chegaram, ele estava sempre falando que ela poderia pedir tudo. Bendito seja Deus. Qual seria a petição que ela tinha no coração dela, né? Que ele daria metade do reino a ela, se fosse preciso. Ou seja, ele deu liberdade para que ela pedisse qualquer coisa. Mas a única coisa que ela queria era poder estar viva, não somente ela, mas o povo dela. Olha o que Deus está tratando hoje conosco. Mas em seguida, quando nós vemos tudo e ele pergunta quem era, e ela diz que é Ramã, né? Que é o homem que fica ali de frente àquele homem, aquele rei, aquele homem de linha de frente de um exército, né? Ele era a autoridade máxima ali depois do rei. O rei confiava nele, e quando ela acusou e mostrou para o rei quem era o inimigo, quem era o seu perseguidor, que era um homem tão próximo, né? Que sempre assim é o próximo, é perto. O rei se enfureceu, se indignou, e ali ele já chamou Rabona, né, um dos eunucos, e falou que
toda a forca que ele tinha preparado para o tio de Esté, né, para que o tio dela viesse a morrer, aquele judeu, fosse preparado para ele, toda a sua casa, para ele, toda a família, porque naquela época era assim, se um errasse, toda a família pagava. Então, aqui foi feito e houve uma liberdade, e o povo se regozijou, se alegrou, houve festa, né, porque estavam felizes, não morreram, porque através de Ramã, ele conversando, fez com que a cabeça do rei, ele conseguiu fazer com que o rei, né, colocasse ali um decreto aonde os judeus morreriam, né? A gente não vai entrar aqui no texto que é muito longo, mas muitos conhecem já essa passagem. E aqui nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que de uma lição tão cruel, nós podemos nos regozijar de uma ação tão linda. Porque o bem, a bondade, o amor sempre prevalecerá. Bendito seja Deus. E aqui nós vemos, né, o carinho que o rei tinha por aquela menina, por aquela preciosidade que era Esté, porque ela tinha um coração bondoso. Quem tem um coração bondoso, ele é conhecido pelo rei. O rei conhece o que tem um coração bom. O rei conhece aquele que não tem maldade. Como diz lá em Salmo 2, né, que existem pessoas que se amontinam e os povos imaginam a vaidade, né? Eles se levantam contra os príncipes e consultam, ou seja, eles mancomunam contra as pessoas, eles se juntam propagando ou esperando ou simplesmente declinando a mente para as coisas vãs, para as coisas ruins. Mas o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Rei, quem nos conhece, é quem dá o último decreto. Não importa se alguém preparou um banquete do mal, não importa se alguém preparou a forca, não importa se alguém está perdendo o sono, mancomunando, desejando que vê o teu fim, o fim da tua filha, o fim do teu filho, do teu esposo, da tua esposa, o fim do teu casamento. Não importa se alguém tem desejo de ver o fim dos teus dons, dos teus talentos, do teu ministério. Não importa se alguém está tentando que exista, querendo, desejando que exista uma forca para dar cabo da tua vida, para dar cabo dos teus sonhos, para dar cabo daquilo que você faz com tanto valor e amor diante do rei. Porque o rei, ele conhece o que é bom e o Senhor faz com que o rei perca o sono. E quando o rei perde o sono, Deus começa a guiar, Deus começa a mostrar para ele. Bendito seja Deus. Foi assim na época de Daniel, porque Daniel entrando também, bendito seja Deus, na cova dos leões, o rei também perdeu o sono. Bendito seja Deus. Aqui Esté não foi diferente, mas quando o rei perde o sono, quando o pastor perde o sono, quando o cooperador perde o sono, quando o líder ele perde o sono, o Senhor fala com ele, trata com ele, guia, mostra, dá a visão, abre as portas do céu e não deixa o homem de Deus errar. Então, louvado seja Deus. Ainda que alguém esteja fazendo uma forca, ele já criou uma forca, desejando ver a tua morte, desejando ver você parado, desejando ver você não cumprindo com o que Deus já tratou contigo. O Senhor disse, louve e você está querendo parar. O Senhor disse, prega a minha palavra e você está querendo parar. Evangelize e você está querendo parar. O Senhor está dizendo, faz a minha vontade e você quer parar, porque tem alguém que já preparou a tua forca, tem alguém que está desejando a tua morte, o teu parado, porque muitos não vão ficar tristes quando você parar, muitos, pelo contrário, vão se alegrar. E o Senhor está dizendo que o rei, quando ele perde o sono, Deus, ele guia e ele faz com que a morte seja para os inimigos, porque o Senhor fala que Deus, ele vai se levantar, bendito seja Deus, e ele vai esmagalhar, bendito seja Deus, né? Ele vai esmagalhar com a vara de ferro, ele vai espedaçar, bendito seja o nome santo do Senhor. Ele vai espedaçar. Sabe por que ele vai espedaçar? Porque ele não tem prazer no que é mal. Ele não tem prazer na vida do ímpio. Porque o ímpio, ele deseja o mal. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele também não vai ser bondoso com aquele que não tem um coração bom, com aquele que não usa de misericórdia. E tem pessoas que muitas das vezes estão próximas. Quem é que estava próximo do rei? Ramã. Quem é que estava? Quem é que o rei confiava? No homem que tinha autoridade, no homem que trabalhava, que era o segundo braço dele. Ele confiou naquele homem. Agora você fica imaginando por que ele se enfureceu, o tamanho da decepção que aquele rei sentiu quando viu que aquele homem estava agindo de má fé
com um povo. É assim que existe no mundo espiritual, agindo de má fé. Agindo de má fé com os que estão santos, com os que estão buscando santidade, com os que estão querendo viver para o rei. E Deus, ele vai esmagalhar com a vara de ferro toda a força do mal que vem contra a minha vida, contra a tua vida. Bendito seja Deus. E o Senhor está dizendo que possam existir muitas forcas, mas todas elas vão servir para o próprio mal. Porque nós vamos sim preparar banquetes com o rei. Porque quando nós chegamos ao rei, nós anunciamos para ele o que está acontecendo na nossa vida, o que estão fazendo contra nós. E o rei é o contrário. Esther fez um banquete para o rei e Ramã, seu inimigo. Mas nós vamos fazer um banquete diante do Senhor e vamos louvar hinos de cântico de vitória. E nós vamos louvar a Deus pela recompensa, pela alegria, pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer e vai continuar fazendo em nossa vida. Que nós possamos colocar diante do Senhor a nossa alegria, que nós possamos expressar diante do Senhor a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso gozo de alma, porque muitos estão querendo ver nós parados, muitos se pudessem nem ouvir a nossa voz, muitos não querem ver você louvando, você glorificando, você pregando, você anunciando as boas novas, você, através de você, ser um instrumento de Deus na terra. Muitos, se pudessem, já tinham te matado na forca, mas o Senhor está dizendo, aquilo que eu te dei preza, aquilo que eu te dei valoriza, aquilo que eu te dei, o talento que eu te dei, o dom que eu te dei, não para, não enterra, trabalha, age, faz, porque tu é um instrumento grande nas minhas mãos. Bendito seja Deus. E não deixa que nenhum Ramã na tua vida se levante. Pode ser sua esposa, pode ser seu filho, pode ser seu marido, pode ser seu vizinho, pode ser alguém lá no setor do teu trabalho, pode ser na tua vizinhança, na tua parentela, na família em Cristo. Não importa aonde vai se levantar um Ramã com uma forca feita para a tua vida. O Senhor está dizendo, confia no rei, porque quando chega até o rei algum pedido, algum requerimento, ele perde o sono, mas ao amanhecer, bendito seja Deus, o sol da justiça nasce. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquela forca vai servir para os teus inimigos. E você vai participar do banquete da vitória. Assim como aquele povo festejou, você também vai festejar. Porque na tua vida não há parada. A tua vida vai caminhar. Enquanto você tiver vida, você vai trabalhar para o Senhor. Teus talentos não serão enterrados. A tua vontade de servir o Senhor não vai ser interrompida, porque ainda que alguém grite com você, ainda que alguém ponha o dedo na tua cara, ainda que alguém te oprima, o Senhor está dizendo, eu sou contigo, eu sou na tua vida, mulher de Deus, homem de Deus, porque não tem natureza humana que possa comigo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa riquíssima palavra, a qual nós estamos hoje nos alimentando, a qual nós hoje estamos nos fortificando, para que assim o Senhor possa continuamente trabalhar em nossa vida e nós podemos levantar e erguer a bandeira da vitória e cantar um hino de alegria em agradecimento a Deus. Vamos orar. Soberano Deus, Altíssimo Pai, graça te damos nesta manhã, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos, porque nós sabemos que passamos muitas afrontas, muitas lutas, muitos levantes, existem muitas mentiras perto de nós, e tudo isso só acontece, Senhor Deus, muitas das vezes com aquele que está mais próximo. Meu Deus, mas nós queremos te pedir, ainda que o rei, ainda, Senhor Deus da glória, venha perder uma noite, que o Senhor possa continuar nos guiando, nos livrando, nos dando cobertura, porque pela tua cobertura santa que estamos aqui, louvando, engrandecendo e bendizendo o teu santo nome. Assim, Senhor da glória, nos ajuda, faz na nossa vida, por onde esse áudio entrar, vai desfazendo as forcas, vai desfazendo o poder da morte, vai desfazendo o poder da paralisia espiritual, para que muitos possam andar e viver e louvar o teu santo e bendito nome. Aqui te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.